Boa noite a todas e todos, né? Agradecendo a presença mais uma vez aqui de vocês aqui conosco. Estamos dando continuidade ao nosso evento, que é o sexto encontro de história da Amazônia Tocantina, diálogos virtuais em tempos de pandemia. E agora, né, nós vamos para a nossa segunda live, que é Estado e Igreja em tempos de pandemia. Considerações históricas, jurídicas e teológicas, né? Em primeiro momento, gostaria de agradecer aqui a mesa que está conosco, o professor Ivo, Johnny, Elden e professor Jonas, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Daqui a pouco vocês vão estar conhecendo os nossos debatedores. Agradeço também aos colegas que estão conosco, né, nesse segundo momento, e espero que nós possamos continuar aqui com os nossos trabalhos, ok? Muito obrigado a todas e todas mais uma vez. Estamos aqui, então, dando continuidade à nossa segunda live, e eu passo, então, para o Johnny, né, que fará as considerações sobre a mesa. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à nossa live, que é a segunda live do sexto encontro de história da Tocantina, diálogos virtuais em tempos de pandemia. Apresentado já pela professora Rose, este evento durará uma semana e será repleto de lives de segunda a sexta. E hoje a live ela conta com uma equipe de professores que vão tratar sobre a relação entre o Estado e a Igreja nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de pandemia. O título da live, Estado e Igreja em tempos de pandemia, considerações históricas, jurídicas e considerações teológicas. É importante ressaltar o seguinte: essa live ela faz parte do projeto de pesquisa As Matrizes da Secularização e Laicidade da República Brasileira, os debates sobre as relações entre o Estado e as igrejas no Parlamento Imperial e na primeira Constituinte Republicana, 1878-1891. Esse projeto de pesquisa que é coordenado pelo professor Ivo, né? Professor Dr. Ivo Pereira da Silva. Bom, eu me chamo Johnny Tavares, eu sou graduando em História na UFPA Campus Cametá e também tenho pesquisa juntamente com o professor Ivo. E neste momento, falamos sobre o título da live e também esse destaque ao projeto de pesquisa. Eu gostaria de abrir o espaço para que os nossos professores convidados possam se apresentar, possam dar boa noite para o público. Olá, boa noite. É com prazer e satisfação que estou aqui compondo esta mesa. Que Deus possa nos abençoar. Boa noite a todos. Sou o professor Elden Borges e gostaria de desejar que nós tenhamos um bom momento de debate aqui, possamos ter uma excelente reflexão sobre a laicidade e liberdade religiosa no Estado brasileiro. Boa noite. Professor Jonas Cunha, é um privilégio estar compondo esta live com o professor Ivo, o professor Helder, participando deste evento com um tema tão relevante, tão oportuno e principalmente que poderemos não apenas debater, mas fazer uma reflexão sobre as questões que envolvem toda essa dimensão do ser humano, como é o caso das questões teológicas. Ok, nossos convidados já deram boa noite ao público. E neste momento, eu gostaria de explicar como é que será a dinâmica de nossa live. A nossa live ela se dividirá em dois momentos. No primeiro momento, nossos professores irão expor os seus estudos, o que eles pesquisaram, as suas opiniões a respeito do assunto. E no segundo momento, nós abriremos o espaço para que as perguntas do chat possam ser respondidas. Ou seja, as pessoas que estão assistindo essa live
Se desejarem fazer alguma pergunta, façam no chat, que nós teremos um colega que irá organizar as perguntas e depois os professores irão contemplá-las. Bom, como vocês podem perceber pelo título, a nossa live ela vai abordar 3 perspectivas, né? Uma consideração histórica, uma consideração jurídica e uma consideração, uma visão teológica acerca do assunto. E, bom, nós começaremos a nossa live com a perspectiva histórica, com as considerações históricas. E, para isso, nós contaremos com o nosso professor da Faculdade de História do Tocantins, professor Dr. Ivo Pereira da Silva. O professor é doutor em altos estudos em História pela Universidade de Coimbra, possui mestrado em História Social da Amazônia pela Universidade Federal do Pará e a graduação também na Universidade Federal do Pará e atualmente atua como professor na Faculdade de História do Tocantins, campus Cametá. Então, nos trazendo a perspectiva histórica, as considerações históricas, eu passo a palavra para o professor Ivo. Boa noite a toda a comunidade acadêmica, a toda a sociedade. Gostaria de expressar a minha alegria de participar dessa mesa, né, e agradecer a todos que contribuíram para a materialização da mesma, a Faculdade de História, demais colegas da faculdade, também o David, que está aí nos assessorando por meio do CETIC, enfim, toda a comunidade. Agradecer também aos meus colegas de mesa pelo aceite do convite, o professor Elden Borges, é um prazer estar aqui com você, o professor Jonas Cunha também, é uma satisfação. Agradecer ao Dr. Mauro Macedo, que está aí nos bastidores, vai fazer a triagem das questões, das perguntas, e vai repassar para o Johnny, que vai fazê-las aqui presencialmente. E, de um modo especial, agradeço também ao Johnny, o nosso bolsista, e que se empenhou bastante nesse trabalho, dessa mesa, e não só, mas do evento como um todo. Bom, quero apresentar primeiramente a estrutura da minha comunicação. No primeiro momento, eu vou falar de alguns enquadramentos, onde abordarei alguns conceitos e o nosso recorte temporal. Na segunda parte, abordarei o tipo de laicidade do Estado brasileiro e sua relação com as igrejas e as religiões em geral, tendo como referência a nossa Constituição Federal de 1988. E, por fim, farei breves considerações sobre a relação entre Estado e Igreja na pandemia. Então, vamos lá. Primeiro tópico, enquadramentos. O nosso tema é Estado e Igreja em tempos de pandemia. Considerações históricas, jurídicas e teológicas. Certamente, o Estado, assim como a Igreja, são instituições fundamentais para a sociedade. Como disse certo autor, essas instituições, possuem a capacidade de, abre aspas, estruturarem e definirem a vida dos seres humanos, fecha aspas. Mas me pergunto, ou você pode perguntar, qual igreja, qual Estado? Pois bem, então vamos clarificar esses conceitos. No que diz respeito à igreja, a proposta da mesa tem como tema a relação entre Estado e igreja. Mas aqui é bom nós delimitarmos que se trata da igreja cristã, que em nosso país se apresenta mais claramente como ou igreja católica ou protestante, também chamada de evangélica, como queira. Nesse sentido, é importante registrar aqui que não discutiremos em profundidade a relação do Estado com todas as religiões. A razão desse recorte limitado é simples. Nós temos pouco tempo e temos que ter foco no tema central. Portanto, repito, o nosso recorte é bem restrito. Como o tema envolve igreja, entendi ser oportuno convidar para tratar do tema palestrantes que, como eu, são cristãos
que pertencem e atuam a alguma denominação protestante. A demarcação deste lugar de fala é relevante e, obviamente, apropriada para o tema em tela. O nosso recorte temporal, apesar de todos aqui fazerem brevíssimas incursões históricas, o nosso foco cronológico será o tempo presente, isto é, o Estado e a Igreja em tempos de pandemia. Bom, isso é o que tange a Igreja. E no que diz respeito ao Estado? Obviamente, o nosso propósito aqui não é analisar a categoria Estado. Como sabem, essa instituição tem uma longa e complexa história. Aqui não é o locus para essa discussão. Entretanto, é preciso clarear o uso que fazemos do conceito Estado nessa mesa. Estado, aqui, refere-se ao governo atual, com todo o seu ordenamento jurídico, que se manifesta no nosso país, primeiro, através de um poder tripartite, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, e em seus diversos âmbitos, que no caso seria o federal, o estadual e o municipal. Então, nós trataremos do governo, do Estado, do ordenamento jurídico do Estado brasileiro, nas suas diversas esferas e âmbitos. Eu gostaria de concluir esse primeiro ponto afirmando que defendemos uma saudável separação entre o Estado e a Igreja. Nos alinhamos à tradição reformada e neocalvinista que afirma o seguinte: primeiro, o Estado e a Igreja possuem esferas distintas de atuação. Segundo, essas instituições possuem soberania própria, claro que dentro de suas esferas de atuação. Isto é, o Estado não deve ser soberano sobre a Igreja, assim como a Igreja não deve ser soberana sobre o Estado. Cremos que a soberania última pertence a Deus. Estou convicto que essa compreensão sobre a relação entre as duas instituições, Estado e Igreja, de separação, foi esboçada pelo Cristo, quando, em certa passagem do Novo Testamento, disse: dai, pois, a César, isto é, ao Estado, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, apresentei agora os conceitos, Igreja, Estado e a sua relação básica, nós defendemos aqui, vamos para o Estado brasileiro e os princípios clássicos da sua laicidade. Eu começo esse segundo ponto com uma pergunta: como o Estado brasileiro se relaciona com a Igreja e as religiões em geral, a partir de sua Carta Magna, promulgada em 1988? Ora, a resposta é muito simples. O Estado brasileiro é regido por princípios de laicidade, cuja regra áurea é a separação entre as esferas, Estado e Igreja. Me permita inserir aqui duas notas explicativas. A primeira é a seguinte: na Constituição de 1988, não ocorre uma identificação explícita do Estado brasileiro com o regime de laicidade. Isto é, não existe no texto constitucional a definição de que o Brasil é um Estado laico, ou que adota a laicidade como norma. Aí você pode perguntar, então não é um Estado laico? É um Estado laico. E aí vem a segunda nota. No entanto, em todo o texto constitucional, apesar da palavra laico não aparecer, em todo o texto constitucional aflora com contundência os princípios de laicidade. Vejamos apenas dois. O artigo 19 diz: é vedada à União e aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Parágrafo 1. Estabelecer cultos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Portanto, aqui nós temos o princípio do não estabelecimento de qualquer religião pelo Estado. Um
um princípio de laicidade. O artigo 5º diz, abre aspas, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Parágrafo 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Aqui nós temos o princípio da liberdade de consciência e da liberdade religiosa e de culto. Nesse princípio da liberdade de consciência, há o princípio da liberdade de crer e não crer. Isso é um princípio de laicidade. Portanto, mesmo não aparecendo a categoria laico ou laicidade no texto constitucional, a Carta de 1988 está em sintonia com as definições mais modernas de laicidade. A Constituição, portanto, apresenta princípios de laicidade, mas aí vem um esclarecimento importantíssimo. Mas a Constituição não é laicista. A nossa Constituição Federal não é laicista, não defende o laicismo. Mas alguém pode perguntar, laicidade e laicismo não são sinônimos? A resposta é um sonoro não. E aí eu pretendo fazer uma distinção aqui entre laicismo e laicidade. Para responder a essa questão e essa distinção, eu fiz uso de um artigo intitulado Laicismo Ideológico e Laicidade, que foi escrita pelo professor doutor em História Antônio Matos Ferreira, docente da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. O professor Matos Ferreira diz o seguinte sobre o laicismo. Ele diz, laicismo é caracterizado como a radical recusa a qualquer referência ao religioso, em particular, negando-lhe qualquer legitimidade de manifestação pública. Ou seja, o que é o laicismo, então? É uma recusa, uma radical recusa de qualquer referência ao religioso no espaço público. E aí ele continua, ele diz, isto é, o laicismo surge como o conjunto de tendências que, por diversas vias e de forma voluntarista, pretende estimular o retraimento ou o desaparecimento da religião enquanto tal. O autor continua e escreve o seguinte, em determinados momentos, esta corrente ideológica, laicismo, desenvolveu procedimentos políticos e sociais que conduziram à descristianização compulsiva da sociedade. Quando é que nós tivemos uma descristianização compulsiva da sociedade? Tivemos, por exemplo, na Revolução Francesa, quando, durante a Revolução, sobretudo no período do Terror, cujo poder estava nas mãos dos jacobinos, houve uma ação extremamente laicista, onde procurou descristianizar completamente a França, onde milhares de padres foram presos e executados, o calendário foi alterado, os dias da semana foram alterados, houve uma tentativa de erradicação do cristianismo da França, durante a Revolução Francesa. Isso é laicismo. Isso não é laicidade. A visão laicista de mundo procura obter o controle completo do Estado, do espaço público. Ao religioso é destinado o espaço privado. Para concluir esse ponto de laicismo, eu gostaria de dar um exemplo para vocês. E um exemplo bem recente, de ontem. Ontem eu estava acompanhando o Twitter, e eu vi uma postagem do Luciano Huck, o apresentador de televisão, e ele escreveu o seguinte, abre aspas, o MEC anda para trás há 1 ano e meio. Educação é a ferramenta mais poderosa no combate à desigualdade e ampliação de oportunidades. Um ministério que requer competência técnica, gestão e diálogo. Agora vem a pérola. Espero que o novo ministro
deixe suas crenças e ideologias em casa e ajude a educação a progredir. Ou seja, a proposta aqui, a esperança do Luciano Huck, é que o atual ministro deixe em casa a sua crença. Será que quando ele vai para a televisão, ele deixa em casa a sua crença? Ele deixa em casa a sua ideologia ou as promove? Fica a pergunta. E laicidade? Para Antônio Marcos Ferreira, laicidade corresponde, abre aspas, corresponde ao reconhecimento e à afirmação de um paradigma de pluralidade, onde, podendo existir proselitismo, então, num estado de laicidade, não tem nenhum problema ter proselitismo. O que não é legítimo, segundo ele, não é legítimo qualquer forma de coação, direta ou indireta, para impor qualquer tipo de quadro de convicções, muito menos utilizando a autoridade do Estado. Fecha aspas. O autor argumenta ainda que tanto a teocracia como o laicismo, impostos a uma sociedade plural, são tipos de totalitarismos. Portanto, segundo o autor, a laicidade tem como horizontes contrair e impedir qualquer forma de totalitarismo. Sintetizando a ideia aqui geral, defendemos o Estado laico por algumas razões. Primeiro, ele garante a não intervenção do Estado nas igrejas. 2, o Estado laico é também um antídoto contra as incursões dominadoras de uma igreja ou de uma religião sobre o Estado. Por não existir Estado laico, o Irã sofre de um teocracismo do islamismo. Colocando em outros termos, o Estado laico deve ser uma barreira contra totalitarismos teocráticos, mas também deve ser uma barreira contra totalitarismos laicistas, que procuram eliminar a religião do espaço público e, em alguns exemplos históricos, procurou eliminar completamente o cristianismo, como foi no caso da Revolução Francesa. Para concluir esse ponto, pergunto: que modelo de laicidade a Constituição de 1988 esboça? Alguns denominam o tipo de laicidade brasileira como laicidade colaborativa. Julgo como correta essa terminologia. Em que se assenta essa compreensão? Por que laicidade colaborativa? Lembra do artigo 19? Eu não li todo o artigo. O artigo 19 diz: é vedado à União, aos Estados, promover, estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Mas tem uma vírgula. E nesta vírgula ele diz: ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. O que significa isso? Significa que o Estado brasileiro, na sua Constituição vigente, entende que igrejas e religiões diversas podem colaborar para o interesse público, isto é, para o bem comum. Encontramos aqui na nossa Constituição uma saudável laicidade e não um nefasto laicismo. Diversos artigos constitucionais, assim como o próprio preâmbulo da Constituição Federal, evidenciam a laicidade colaborativa do Estado brasileiro. Vejamos, os constituintes de 1988 não se omitiram em encimar Deus no preâmbulo da Constituição. Lá eles dizem: promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição. O artigo 210, parágrafo 1, em que estabelece que o ensino religioso de matrícula facultativa será permitido nas escolas públicas. Ora, o Estado chancela, abre as portas da escola pública para o religioso. O artigo 5º, parágrafo 1º, assegura, abre aspas, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva,
o que possibilita a existência de capelanias militares remuneradas pelo poder público. Tudo isso evidencia o quê? Que o Estado entende que a religião pode colaborar para o interesse público, para o bem comum. Esse é o Estado brasileiro, não é laicista. O artigo 150 estabelece que todo e qualquer culto possui imunidades tributárias. Portanto, aqui nós temos uma caracterização dessa laicidade colaborativa que caracteriza a laicidade brasileira. Concluindo, vou concluir agora, último ponto aqui. A pandemia do coronavírus ensejou um conflito entre Estado e Igreja, fazendo com que a laicidade colaborativa se transformasse em laicismo? Julgo que isso não aconteceu em escala nacional. Entendo que ocorreram manifestações diversas de pequenos autoritarismos em alguns estados e municípios. Autoritarismos que atingiram tanto o campo religioso quanto o secular. Vou citar aqui algumas manifestações de autoritarismo no campo religioso. No campo da liberdade religiosa e de culto, é fato bem conhecido a tentativa de fechar templos religiosos, começando com a proibição de missas no Santuário Nacional de Aparecida, em 14 de março. Também ocorreram proibição da realização de missas e cultos em qualquer número, inviabilizando, por conseguinte, até mesmo transmissões online. No Ceará, um pastor foi preso por promover culto na quarentena. Em Poços de Caldas, até mesmo uma missa anglicana online, com apenas 5 participantes, foi interrompida por agentes públicos. Julgo que, se os governos municipais e estaduais seguissem o decreto presidencial, muitas manifestações de autoritarismo teriam sido evitadas. Qual decreto? O decreto 10.282, de 20 de março de 2020, que definiu quais eram os serviços públicos e as atividades essenciais. Nesse decreto, entre esses serviços essenciais, o decreto federal estabelecia atividades religiosas de qualquer natureza. Aí você fala, isso era uma abertura, uma liberdade para as igrejas abrirem as suas portas e encherem e promoverem a Covid-19. Não, não era. Por que não era? Porque no mesmo texto do decreto, após uma vírgula, estava escrito, atividades religiosas de qualquer natureza, vírgula, obedecidas às determinações do Ministério da Saúde. Portanto, o decreto não autorizou a abertura indiscriminada de igrejas, templos e similares. O documento apenas considerou essencial as atividades religiosas. Mas quem deveria regulamentar o funcionamento era o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde tinha critérios rígidos. Entretanto, muitos prefeitos e governadores, nos seus decretos municipais e estaduais sobre a pandemia, não seguiram a orientação do Executivo Federal e não consideraram as atividades religiosas como essenciais, oportunizando uma série de ações autoritárias e anticonstitucionais. Eu paro por aqui, agradeço a atenção de todos, e quem vai dar continuidade a essa dimensão constitucional será o nosso colega Elden Borges. Professor, boa noite. Ok. Agradeço ao professor Ivo pela sua explanação do conteúdo e das suas ideias, e também do que tem estudado na sua pesquisa. Agora, é importante ressaltar o seguinte, que a nossa live, ela, em sua dinâmica, ela determina o seguinte, que nós teremos em torno ali entre 15 e 20 minutos para esse momento para os professores, nós teremos ali em torno de 20 minutos para as perguntas.
Como o professor bem falou, nós entraremos agora na perspectiva, nas considerações jurídicas. E, nesse sentido, é o professor mestre Elden Borges Souza. O professor, ele é advogado, é doutorando em Direito pela Universidade Federal do Pará, é mestre em Direito também pela Universidade Federal do Pará e é bacharel pelo Centro Universitário do Pará. Atualmente, é professor da Faculdade FACE e do Centro Universitário Fibra. Então, com a palavra, o professor Elden Borges. Boa noite. Acho que minha conexão está boa, mas se não estiver, só me avisem. Eu acho que, enfim, está aparentemente instável. Tá bom? Perfeito. Queria agradecer ao professor Ivo pelo convite. O professor Jonas também é um prazer sempre participar dos eventos que o senhor está. Agradecer também à professora Rose e ao Johnny, né, que está conduzindo essa mesa. Eu vou continuar do ponto onde o professor Ivo fundamentou, né, e desenvolveu o aspecto especificamente da liberdade religiosa. O meu ponto para analisar essa relação Estado e Igreja dentro da nossa Constituição é compreender que existe uma sintonia, uma harmonia que é organizada, que é bem ordenada dentro da nossa Constituição entre liberdade religiosa e laicidade do Estado, como destacou. E aí a gente avança para a liberdade religiosa. Existem 3 modelos básicos de Estado no sentido jurídico, né, sobre essa relação Estado e Igreja. O primeiro modelo de Estado é um Estado confessional, que vai adotar uma religião oficialmente, como foi o caso do Brasil Império. E é o caso de alguns estados, né? No Ocidente não é mais um modelo tão frequente de Estado. No Oriente ainda existem muitos estados que são estados confessionais. Além do Estado confessional, né, nós temos 2 estados que não vão reconhecer essa relação oficial com uma religião ou com uma instituição religiosa, que são o Estado laico e um Estado laicista. E aí o professor Igor já destacou, né, o modelo brasileiro é um modelo laico, ou modelo baseado em princípios de laicidade, que nós chamamos dentro do direito de laicidade americana. O que é uma laicidade americana que foi adotada pela nossa Constituição de 88, desde as anteriores, desde a primeira republicana, mas principalmente na Constituição de 88. É um modelo onde o Estado ele não endossa oficialmente uma religião ou uma igreja, mas o Estado ele reconhece, ele preserva as manifestações religiosas da sua população. Esse modelo de laicidade americana pressupõe o seguinte: o Estado ele não vai usar a sua autoridade para impor uma religião, mas a população ela tem uma certa concepção religiosa, ou a população majoritária ela endossa uma religião. Eu, como Estado voltado ao meu povo, eu vou ter uma relação harmônica com essa manifestação religiosa. Não é assim, não. Ele vai garantir liberdade religiosa em geral, mas ele vai... Não vou usar o termo abraçar, mas eu vou usar o termo. O Estado vai conversar com as manifestações religiosas predominantes dentro do seu povo, que é o que o Brasil faz, por exemplo, né? Então nós temos feriados religiosos, um caso que é um caso jurídico também frequente, nós temos crucifixos em órgãos públicos. Então isso aqui são indícios desse modelo de laicidade que a gente chama de laicidade americana.
em contraposição à laicidade francesa, né, que é uma laicidade laicista, na verdade, né, que é uma laicidade que privatiza a fé, a expressão que a gente vai usar. Na laicidade francesa, que não é a brasileira, ocorre uma privatização da fé, porque a fé só pode ser manifestada em espaços privados e não espaços públicos. No Brasil, a fé ela pode ser manifestada também em espaços públicos. Esse é um dos lados, né, dessa harmonia, dessa sintonia que existe no modelo constitucional brasileiro atual. Então, existe uma laicidade, aí baseada principalmente no artigo 19, inciso 1º, né? Então, o Estado ele não vai manter uma religião oficial, ele não vai financiar uma religião oficial, ele não vai forçar a população a endossar uma religião oficial, mas ele pode manter relações de colaboração. Bem, o outro lado, que é também extremamente importante nessa relação, é a liberdade religiosa. A liberdade religiosa ela é o caminho inverso. A laicidade é a garantia de que o Estado não vai sofrer uma intromissão direta e oficial de uma religião. A liberdade religiosa é a garantia que nós temos enquanto sociedade de que o Estado não vai usar o seu poder para violar as nossas crenças e as nossas convicções religiosas. Por isso que são dois conceitos que andam juntos. Bem, a liberdade religiosa tem alguns núcleos, né? Mas só para a gente entender um pouquinho antes de chegar nesses núcleos. A religião aqui o sentido de religião que a gente está usando é um sentido bastante abrangente, tá bom? Quando a gente vai lá para o artigo 5º da Constituição, quando ele fala de crença, ele fala com um conceito bastante abrangente. Que é o conceito que a gente vai usar para a religião no sentido abrangente também. Que são convicções, que são crenças sobre a transcendência, né, se ela há, se ela não existe, sobre questões últimas, sobre questões de sentido, sobre, por exemplo, questões em relação à morte. Essa religião, nesse sentido mais abrangente que eu estou dando ao termo, dessas questões últimas, quer dizer assim, a religião diz respeito à crença sobre as coisas últimas. Ela pode ser institucional, formal, você pode frequentar, então, uma igreja, você pode ir ao culto, a uma missa, mas ela também pode ser uma religião não institucional, ela pode ser uma crença um pouco mais abstrata ou algo do tipo. Tudo isso está amparado pela liberdade religiosa. Por isso a gente vai dizer o seguinte, a liberdade religiosa no direito brasileiro ela é uma garantia de ateus também. Porque os ateus, eles possuem crenças religiosas. Porque eles fizeram essas indagações todas que eu trouxe aqui e tomaram uma posição sobre elas. E eles possuem um tipo de crença sobre essas convicções, sobre essas questões. A liberdade religiosa ela não é só para o crédulo. O incrédulo também é protegido e também é preservado por essa garantia. Bem, essa garantia da liberdade religiosa, ela é algo que afeta, a gente vai dizer assim, um núcleo, eu não vou entrar no aspecto da filosofia, né? Mas assim, ela afeta o núcleo da identidade, né? O núcleo da existência do ser humano. Então, essas suas crenças, coisas últimas, elas vão afetar toda a sua vida. E todo ser humano já fez, em algum momento, reflexões sobre essas perguntas religiosas. Todo ser humano, em algum momento, nem que seja num funeral, ele já parou e pensou em algum momento sobre as questões. E isso molda a vida de cada pessoa. Por isso, como eu disse, eu não tenho como deixar as minhas crenças em casa. Porque essa crença, ela molda toda a minha vida. Ela permeia toda a minha vida. Por isso, então, a liberdade religiosa ela é um direito fundamental no sentido jurídico, mas entre os direitos fundamentais, ela é um direito essencial. O ser humano
depende dela para ele conseguir conduzir a sua vida de uma forma boa, para que ele tenha uma vida boa. Bem, dito isso, então a gente já consegue ter noção dessa abrangência da liberdade religiosa. E aí vem alguns núcleos, né? Quais são esses núcleos? Primeiro, tem um núcleo em relação à crença. A liberdade religiosa, a proteção da crença, que é o direito de ter uma crença ou não ter. E aí o Estado não pode te forçar a não ter uma crença ou te forçar a ter uma crença. A sua crença religiosa é uma escolha sua. Primeiro ponto, né? Segundo, todos têm o direito a mudar de crença. Então você tem uma certa convicção religiosa e você tem o direito de, em algum momento, abdicar dessa crença e aderir a uma outra. Não pode te impedir disso. E nem forçar a isso. São os dois lados. Então, o Estado não pode nem te obrigar a mudar de crença, nem te impedir de ter uma crença. E ainda, por um outro lado, né, eu tenho uma liberdade de culto, que é um aspecto mais público, externo, coletivo dessa crença. Então, as diversas convicções religiosas têm a possibilidade de se reunir publicamente, de se reunir coletivamente, de praticar atos públicos de fé. Tá? Isso aqui é a liberdade de culto. Dessas duas, né, tem um outro direito que eu sempre destaco, que é importante também relacionado à liberdade religiosa, que é o direito ao proselitismo. As religiões, elas têm o direito, isso não é intolerância, isso não é ilegal, elas têm o direito a convidar outras pessoas e a buscar convencer outras pessoas a mudarem de crença. Isso faz parte da liberdade religiosa. Quem tem um direito de adeptos, né, de prosélitos, de proselitismo, de fazer ou de buscar novos convertidos. Isso é um direito decorrente da liberdade religiosa, tanto na nossa Constituição quanto em normas internacionais. Os tratados de direitos humanos, os tratados internacionais de direitos humanos reconhecem essa garantia. Bem, já caminhando aqui para o último tópico da exposição. Esse direito, como outros direitos fundamentais, não é um direito ilimitado. Ao contrário, ele é um direito com limitações, como os outros direitos fundamentais também têm. Só que os direitos fundamentais, eles não são como direitos comuns, que a gente tem, sei lá, direito a um contrato ou algo do tipo. Não, os direitos fundamentais são garantias centrais para o nosso Estado, são garantias centrais para a nossa sociedade. Por isso, a regra é a liberdade, ou seja, a regra é não ter restrição. A restrição só vai existir se for justificável e se for razoável. Dá essa expressão assim. É a razoabilidade das restrições. Um direito fundamental só pode ser restringido de forma razoável. Bem, o que poderia levar à restrição de um direito fundamental como a liberdade religiosa? A gente vai dizer assim, 3 razões. Existe uma proibição na Constituição, como é o caso da liberdade de expressão. A Constituição diz, a liberdade é assegurada, mas é por anonimato. A liberdade religiosa não tem esse tipo de restrição, tá? A liberdade religiosa não traz restrições expressas na Constituição. Então, sobram 2. Quais são elas? Quando existe um interesse público ou quando existe um conflito de direitos. Aí eu vou ter uma outra restrição. Esse conflito de direitos é a atribuição do judiciário resolver. Tá? A gente não vai entrar nele por causa do tempo e porque o foco aqui é um foco mais abrangente e não jurídico, né? Não assim, não nos detalhes jurídicos. Então, bora focar nessa última restrição. Restrição em razão do interesse público.
Que é o caso, aparentemente, né, ou é o caso da restrição que a gente está sofrendo agora por causa da pandemia. Então, efetivamente, o poder público vai criar restrições para garantir o interesse público, para proteger a saúde coletiva, por aí vai. Qual o problema? É possível? É possível. Só que tem que ser observados três critérios. Primeiro critério, é necessário que haja um interesse constitucional em jogo. Perfeito. Há um interesse constitucional em jogo, que é a saúde pública. Então, ok, passou o primeiro critério. Segundo critério, entre as alternativas possíveis para garantir ou para promover esse interesse constitucional, que no caso é saúde pública, a restrição tem que ser necessária. O que é necessária? É a única restrição plausível. É a única restrição que alcança aquele resultado, ou que é a única restrição eficiente para alcançar esse resultado. E a terceira condição da restrição ela tem que ser proporcional. Ou seja, quando eu peso a restrição com o benefício que ela causa, o benefício é maior que a restrição, ou que o ônus da restrição. E aqui eu concluo. O grande problema que a gente tem aqui, e eu disse que eu nem vou entrar no aspecto formal do direito, né, que tem outros problemas. Mas o aspecto, assim, em relação à religiosa específica, é que grande parte das restrições, não só na liberdade religiosa, mas em outros direitos também, mas o meu foco na liberdade religiosa é dado o seu caráter essencial, é que grande parte dessas restrições ela foi desarrazoada. Por que desarrazoada? Porque elas não observaram essa gradação que a Constituição exige. Não se tentaram alternativas mais brandas, menos restritivas e, portanto, mais compatíveis com a liberdade religiosa, antes de se chegar a uma restrição extrema, como a proibição de cultos, e por aí vai. Então, esse é o principal problema que a gente tem dentro do cenário constitucional brasileiro atual. Então, são possíveis restrições? São. Só que essas restrições têm que ser graduais e conforme a necessidade naquele momento. Que, de novo, foi o que aparentemente não houve aqui. Eu vou concluir aqui apenas com esse cenário, e aí na hora das perguntas a gente pode desenvolver um pouco mais sobre as restrições. Muito obrigado, Johnny. Ok, professor Elden Borges, muito obrigado. Concluímos as considerações jurídicas e nós finalizamos esse primeiro bloco de nossa live com as considerações teológicas. E nesse sentido, nós teremos o professor doutor Jonas Cunha, é doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, a USP, é mestre em História Social da Amazônia e bacharel em Teologia pelo Seminário Presbiteriano do Norte e também bacharel em História pela Universidade Federal do Pará, bacharel e licenciado. Atualmente é professor de História da Rede Particular de Ensino Centros de Estudo John Knox e do Sistema Educacional Sophos, onde também é diretor de ensino. Também é professor de História da Igreja Cristã, Instituto Missionário Palavra da Vida. Com a palavra, professor Jonas Cunha. Ok, som liberado? Boa noite, estão me ouvindo? Bom, qualquer problema no som, né, é padrão nesse momento aqui, dê um toque para mim, por favor, tá? É um prazer ter ouvido o professor Ivo, o professor Elden, e estar considerando esse tema tão relevante. Eu queria começar exatamente chamando a atenção sobre o papel das considerações teológicas, né? Parece que
é uma novidade quando trazemos para debate qualquer tema. Parece que estranhamos que esse componente do debate seja colocado sobre a mesa. Mas nós precisamos considerar exatamente a relevância da reflexão teológica. E por que ela é relevante? O conceito de teologia, ao longo do tempo, ele vem considerando exatamente os seus aspectos práticos de aplicação. E a razão da relevância parte exatamente disso. Em primeiro lugar, a existência humana por si só suscita reflexões sobre isso. Eu acho muito interessante essa questão, porque quando nós tratamos do curso, da graduação de teologia como um ensino superior, houve um avanço nesse sentido, mas não se perdeu a compreensão do que se trata essa reflexão. Isso está presente nos próprios documentos da sociedade brasileira através do seu Ministério da Educação e da Cultura. Em 1909, quando os primeiros decretos com relação às primeiras resoluções com relação a isso, se salvaguardava, evidentemente, aqui a identidade, a tradição e essa particularidade da própria matriz curricular. Mas é interessante, quando nós consideramos já o último documento sobre isso, e a percepção é mantida. É um pouco estranho, porque eu vou já fazer algumas considerações históricas, dentro da história da educação e dentro da história da própria teologia. Mas quando você pega a resolução do MEC, que estava definindo a questão dos cursos de teologia, e essa resolução é recente, é de setembro de 2016. Quando você pega exatamente essa preocupação de formar aqui e garantir, dar a chancela do MEC para os cursos de teologia, há um aspecto que é interessante, tá? Que o curso de teologia, fundamentado na própria Constituição brasileira, no seu artigo 205, ele prevê que o objetivo da educação é formar, é desenvolver aqui a pessoa humana e torná-la, portanto, passível de conviver como cidadão e de qualificá-la de uma forma adequada para o exercício de uma função. Né? E com relação ao curso de graduação, o que o documento do MEC estabelece é exatamente isso, né, que visa formar pessoas que tenham capacidade, por exemplo, de compreender os conceitos pertinentes ao campo específico do saber teológico, segundo, né, a sua tradição, vejo respeito a isso, e estabelecer as devidas correlações entre estes princípios e as situações práticas da vida. Portanto, o próprio desenho que o MEC faz, eu poderia estender aqui todo esse artigo 5º, porque ele trabalha todos esses aspectos com toda essa clareza sobre a importância da reflexão teológica. E é alguma coisa muito significativa essa consideração, tá? Compreender a dimensão da transcendência como capacidade humana de ir além dos limites que se experimentam na existência. Então, é a compreensão da transcendência. É exercer presença pública, interferindo construtivamente na sociedade em perspectiva da transformação da realidade. Tá? Então, é elaborar e desenvolver projetos de pesquisa dentro das exigências acadêmicas. Então, é uma disciplina intelectual, mas que trabalha com a questão da transcendência, que trabalha com a questão aqui de se compreender essa dimensão. E segundo o próprio roteiro que o MEC faz para os cursos de graduação em teologia, essa capacidade, essa habilidade de estabelecer devidas correlações entre as situações práticas da vida e o saber teológico. É nesse campo que estamos discutindo aqui. Portanto, cabe, evidentemente, aqui esse aspecto que é um tanto quanto uma mudança, né? Já vimos do presente e vamos agora para o passado, mas eu creio que é relevante entendermos que não se perdeu a perspectiva, não. Até porque, historicamente, a relevância da reflexão teológica passa exatamente por isso. E se espera, evidentemente, que uma sociedade onde a fé cristã é tão professada, que a reflexão teológica seja expressada. Se espera, há de se ter um lugar para isso.
a reflexão teológica é uma perspectiva não somente esperada, mas ela é orientadora de ações, reações aos seus destinatários e serve exatamente para que você possa ter uma compreensão do papel e das expectativas, né? Quando nós olhamos para a reflexão teológica ao longo da cultura ocidental, nós partimos exatamente de uma construção da teologia cristã. O professor Ivo já fez o recorte devido, nós estamos falando de um lugar específico, nós temos uma perspectiva de falar, evidentemente, da reflexão teológica cristã, né? Não estamos aqui necessariamente tentando enveredar por campo de outra teologia que não é o nosso campo de estudo, nem de vivência, nem de prática existencial. E mais especificamente, tendendo a reflexão teológica cristã reformada, que é exatamente o nosso campo de ação, de confissão e de credo, tá? Quando olhamos para a reflexão cristã, e vamos lá para a patrística, né, nós temos que, além de Abelardo, além de trabalhar com Tertuliano, nós temos que fazer um destaque especial para Agostinho. A primeira reflexão teológica sobre um evento que foi marcante para a história de uma parcela considerável da humanidade foi o seu livro clássico, A Cidade de Deus. O que é que Agostinho pretende com a Cidade de Deus? Fazer uma reflexão teológica sobre um evento histórico. Tentar dar uma perspectiva a partir desse conhecimento dos princípios cristãos a respeito de um evento que abalou toda a cristandade. Que os comentários e as considerações trouxeram uma perplexidade. E é exatamente isso que Agostinho faz, trabalhando essa leitura a respeito da cidade de Deus e da cidade dos homens, do que é a igreja e do que era Roma, a Roma capital do império. Poderíamos fazer uma série de considerações sobre esse livro tão precioso para considerarmos a questão da reflexão teológica. Mas avancemos, passemos da patrística para a escolástica e chegamos à Suma Teológica de Tomás de Aquino, que procura exatamente trazer princípios para a interpretação da realidade, da vida e da existência. E foi assim, nessa concepção de uma disciplina especulativa, de uma disciplina que era submetida a um exercício da racionalidade, que você tem, portanto, aqui uma reflexão teológica muito apropriada. É nessa perspectiva que foi formado aqui Lutero, Calvino e praticamente todos os reformadores, ainda dentro dessa reflexão teológica escolástica. Mas nós percebemos, e isso é fácil de se perceber, que a partir da reforma você tem um corte, você tem um marco aqui de divisão. E volta-se novamente, não aquela teologia escolástica especulativa, mas uma teologia prática, onde todo o conselho de Deus passa a ser utilizado para interpretar todos os eventos da vida. E a partir da reforma você tem essa concepção. E assim foi. Bom, quando chega exatamente o século XVIII, o século das luzes, você tem uma mudança significativa dentro da cultura ocidental. O professor Ivo já deu exatamente algumas pistas sobre isso, até o desembocar do que vai acontecer com a filosofia das luzes, mas realmente a filosofia das luzes criou uma suspeição para essa disciplina que era a teologia. Logo comprometeu a sua própria reflexão. E isso vai avançar. Vai se chegar ao século XIX com o racionalismo, com não apenas uma suspeição, mas um desprezo agora pela teologia. E a teologia passa a ser trabalhada agora, em alguns lugares, especificamente América do Norte, dentro de faculdades de religião. Houve, evidentemente, aqui uma perda para esse debate. Se pudéssemos considerar aqui, a filosofia passa a ser aqui a ponte. É verdade que houve filósofos que tentaram aqui ressaltar a importância desse saber e dessa reflexão. Schleiermacher é um exemplo disso. Ele tentou mostrar a importância intelectual da discussão teológica para a formação. E é claro que não foi suficiente para atenuar o desprezo que foi dado em nome de um racionalismo, da razão, que vem desde a Revolução Francesa. Mas o que nós temos, então?
nós passamos a chegar ao século XIX com esse desprezo pela teologia, mas o tema e aqueles princípios e aqueles assuntos ligados à teologia nunca saíram de cena. Seja com o objetivo de crítica, de condenação, de refutação, mas eles estavam ali. Era impossível deixar de tocar neles. Era impossível deixar de considerá-los. Eles continuaram sendo objetos. Tanto é que se gastou um grande esforço do racionalismo do século XIX para tentar descaracterizar, para tentar aqui caricaturar o pensar teológico. Esse esforço, esse empenho, essa dedicação, mostra que a reflexão teológica ainda tinha o seu lugar, né? Chegamos às teologias contemporâneas, e se fala de teologia da libertação, se fala de teologia liberal, se fala de teologia existencial e uma série de outros temas, que volta a ser essa perspectiva. Mas isso diz respeito, portanto, aqui a como o Ocidente sempre deu um lugar para que se reflita isso. Nós que trabalhamos e militamos com a história, sabemos como a Escola dos Análises considerou esse tema. Se você pegar as obras, por exemplo, do Bremont, a história literária dos sentimentos religiosos na França após as guerras da religião, se você for para o Bloch, os ex-dramaturgos, se você considerar a obra de Lefebvre, com que ele, trabalhador da Reforma, fez um trabalho específico sobre Lutero, um destino, trabalhou a questão, portanto, o Burke diz que o Lefebvre fez uma leitura, uma abordagem da Reforma como uma profunda revolução do sentimento religioso. Então, qualquer historiador que tenha pelo menos um conhecimento básico da historiografia vai ver que esse tema nunca saiu de cena. Eis porque ele cabe nesse debate, cabe nas discussões, e essa reflexão é necessária, sim, tá? E há uma perda de se compreender as dimensões, portanto, da realidade humana, se você prescindir desse debate e dessas considerações. Daí, tratarmos desse tema num momento muito específico. Na verdade, um dos momentos onde a reflexão teológica mais é solicitada, mais é incitada, os momentos de crise, de catástrofes, os momentos de calamidade. Todas elas suscitam explicações, porque o ser humano tem que procurar responder a isso, tem que procurar considerar isso. E quando nós consideramos essa relação do Estado, da Igreja, já fazendo as devidas demarcações, a que igreja nós estamos tratando e de qual nós podemos, portanto, estar nos referindo. E a essenciabilidade da igreja não é um tema, portanto, aqui que precisamos nos desviar. Muito pelo contrário. Há uma reflexão teológica a ser feita assim. Ela foi feita da perspectiva histórica pelo professor Ivo, foi considerado seus pontos jurídicos. Mas por que a questão teológica ela cabe e ela é oportuna e relevante nesse momento? É porque nós consideramos aqui, em primeiro lugar, a realidade de que vivemos num país onde uma parcela considerável da sociedade tem as suas crenças e as suas confissões religiosas, cristãs, protestantes, católicos. Tá? Então, é necessário, sim, que se entenda que esse drama que estamos vivendo suscitou realmente a necessidade de uma reflexão teológica, de uma explicação. É necessário que entendamos que isso seria inevitável. Inevitável. Mas também, quando consideramos que essa explicação ela parte da necessidade de que, quando a reforma, principalmente, avançou depois de muitas lutas para essa separação entre Estado e Igreja, e como ela é benéfica, a ponto de não permitir que essas esferas colidem, e principalmente que essas esferas entendam que têm funções e papéis diferentes, a Igreja ela precisa ser, acima de tudo, considerada como uma instituição essencial. E por que ela é essencial? Porque ela é constituída daqueles que formam o contrato social. E aqueles que constituem o contrato social, que definem o que é o Estado, a sua forma, os seus limites e o seu escopo, como é que esse Estado que foi construído, portanto, por esses indivíduos que fazem o contrato social formatar o Estado, não pode ser respeitada por ele? É um contrassenso, é um paradoxo.
é de fato aqui algo que é impensável, né? Aí nós viveremos mais uma vez aquele grande drama. Será que realmente nós estamos sendo representados? Que o Estado representa a sociedade? E o contrato social define e formata uma forma de Estado. Agora, um Estado que tem uma parcela considerável da sua população, com esse credo, com essa confissão, que se constitui, se reúne nas suas igrejas, não ser considerado, não ser aqui respeitado, então é algo que realmente tornou essa percepção do problema mais clara. Então, para finalizar, tá bom? Esta visão da igreja cristã sobre o Estado, a questão da laicidade, ela é muito importante para trabalharmos essa relação entre Estado e igreja no presente momento. Como foi que a igreja percebeu as restrições que o Estado fez? Essa percepção das restrições é que deve ser levada em conta. Agora, essas percepções, ainda que, num certo sentido, a igreja colaborou. Grande parcela da igreja foi cooperativa, entendeu que era realmente o momento de reduzir aqui o seu nível de agremiação para que pudesse colaborar com esse bem comum, como bem o professor Helder estabeleceu. Mas o oposto não foi realmente visto. Não houve esse respeito em muitas partes. E deixou de se considerar em que sociedade nós estamos, quem é que formatou o Estado que nós temos, e a parcela considerável aqui das pessoas, que não queria outra coisa, apenas realmente que entendesse que são esferas distintas. E que quando a igreja atende e colabora com uma decisão que, num certo sentido, pode mexer e reduzir aqui o seu âmbito de liberdade, de culto, de reunião, ela faz como uma concessão, ela faz como uma colaboração, ela faz reconhecendo que há realmente o bem comum. Então, os decretos, eles acabaram aqui desrespeitando esses limites da cooperatividade. E a igreja continua no certo sentido, atendendo aos decretos, na medida do possível, às vezes fazendo aqui algumas perguntas que são, de uma maneira muito clara, impossíveis do poder público responder, né? Os limites, por que 10, por que não 15, né? Por que 20, por que não 21, né? E isso tudo mostra como houve aqui uma falta de percepção da essenciabilidade da igreja. Como o professor Ivo bem pontuou, de maneira nenhuma era um convite aqui a uma falta de urbanidade, de humanidade e principalmente de desejo de cooperar com o bem comum. O que nos faltou, em termos, portanto, aqui, falando agora como igreja, foi que o poder público, principalmente o municipal e estadual, não esquecesse de que Estado e Igreja são instituições distintas, com papel e com função distinta. E no momento que o Estado, que é construído por pessoas que têm seus credos e confissões, define alguns decretos, ele deveria fazê-lo com todo cuidado, com toda atenção, para não desrespeitar aqui os direitos que são não apenas constitucionais, são direitos inalienáveis, que é o direito ao culto, a liberdade de se reunir conforme as suas convicções e credos. Mas exatamente este é o ponto. A reflexão teológica passa exatamente por essa perspectiva. A perspectiva de que o Estado, que é o governo civil, a quem a igreja reconhece, a quem a igreja procura se sujeitar sim, ela o faz exatamente por entender que ele tem um papel de promover o bem comum, mas que ele está, talvez aqui, colocado nesta situação por uma razão muito simples, para atender o próprio bem da instituição, que é a igreja também, para que ela possa ter liberdade de se reunir, seja protegida para isso. E quando um bem comum, como é o caso de conter aqui a expansão de um vírus, se apresenta, é claro que a igreja vai colaborar. Mas
sem perder aqui a sua visão de que ela é essencial. E por que ela é essencial? Porque ela é constituída de pessoas que têm suas crenças e seus credos, e consideram essas crenças e credos e as suas profissões de fé como essenciais para a sua existência. Por si só, esse ponto já deveria tornar a igreja realmente não apenas catalogada, não apenas reconhecida, mas protegida como uma instituição essencial. Muito bem, obrigado, então. Ok, professor Jonas Cunha. Portanto, agora nós entramos no segundo momento da nossa live, que são as perguntas. Bom, a primeira, ela se direciona ao professor Ivo. Mauro Rodrigues. Ele pede, professor Ivo, para o senhor desenvolver o conceito de laicidade colaborativa com exemplos. Essa sugestão veio do Mauro Rodrigues. Portanto, esse é o comentário do Mauro Rodrigues. A segunda pergunta... Ah, tá. Vai fazer um bloco de perguntas, né? Duas a princípio, né? Depois a gente abre para outras. A segunda pergunta, ela é bem longa, ela é do professor da faculdade, professor doutor Josué Berlese. Eu vou tentar aqui, é bem grande, né? Mas eu vou tentar ler. Se na análise da questão da laicidade estatal, ele também leva em consideração o que preconiza o artigo 37 da Constituição, em especial no caso dos servidores públicos, caso desconheça o artigo, sugiro tomar conhecimento da ação do MP, que resultou na condenação de um ex-diretor do Arquivo Nacional, o qual promovia encontros religiosos na instituição. Se o Estado não pode ser laicista, também não pode ser o Estado igreja. O servidor público, no exercício da sua função, representa o Estado e não a sua religião particular, motivo pelo qual os órgãos e instituições públicas devem ser absolutamente neutros em matéria religiosa. Creio que o ponto central da pergunta do professor Josué Berlese é sobre essa separação do agente público e do indivíduo no que tange à fé. Teremos mais perguntas? Eu fico com essas duas, o professor Ivo responde, em seguida eu faço as outras para ser mais organizado, né, para não atropelarem as perguntas. Ok. Eu agradeço ao Mauro, agradeço também ao professor, meu colega, Josué Berlese, pelas questões. Isso nos oportuniza ampliarmos um pouco mais aquilo que foi falado no momento da exposição e com uma certa celeridade. Bom, no que diz respeito à primeira pergunta, eu acho que os exemplos, viu, Mauro? Os exemplos que eu dei aqui, eles por si só já demonstram essa laicidade colaborativa. Por exemplo, quando os constituintes colocam no preâmbulo da Constituição que a Constituição foi aprovada sob a proteção de Deus, ainda que esse Deus seja um Deus genérico, um Deus até com características deístas, né? E ainda que, como tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que diz que esse preâmbulo da Constituição constitui norma jurídica. Portanto, esse preâmbulo ele não pode ser uma imposição sobre os estados, ou seja, as constituições estaduais não são obrigadas a repetirem o preâmbulo da Constituição Federal, porque ela não é uma norma vinculante. Portanto, isso demonstra que o encimar Deus no preâmbulo representa apenas o quê? A dimensão cultural do cristianismo e o valor que se dá a um Deus genérico que se dava na altura da elaboração da Constituição. Então, esse é um primeiro ponto. Mas isso por si só já demonstra a valorização que há por parte da Constituição Federal da questão religiosa. A questão do ensino religioso no espaço público, isso é algo importante. O Estado chancela,
né? Obviamente sem proselitismo, mas você pode, as diversas denominações podem ter acesso às escolas públicas, e com matrícula facultativa os alunos podem ser. O que você vê? Diferente da França, que impede qualquer símbolo ostentatório de religião no seu espaço público, a Constituição brasileira chancela o seu espaço público para o ensino religioso. Assim como as capelanias, os serviços dos padres e pastores, nos hospitais, que têm livre acesso legal, né, a imunidade tributária, e, de um modo geral, a relação de cooperação. Você tem uma ideia? Em 2010, ocorreu uma materialização dessa colaboração do Estado brasileiro com a Igreja Católica, por meio do decreto 7.107, onde foi assinado na altura pelo presidente Lula, que estabeleceu um acordo entre o governo federal do Brasil e a Santa Sé, né? E isso pode ser consultado na internet. Então, o Estado brasileiro ele tem essa predisposição de positivar o papel da religião na sociedade para o bem público, para o interesse público e bem comum, né? Bom, com relação à pergunta do meu caro e dileto colega, de fato, o artigo 37, ele trata da administração pública, né? E na sua pergunta, se eu entendi bem, eu estou até aqui com a pergunta, né? Vou até repetir para poder ficar mais fácil. Se na análise da questão, a laicidade também está... Tá, ok. Caso desconheça o artigo, sugiro um coordenador de um arquivo público, né, do arquivo público, que foi processado porque ele estava promovendo, é o que é dito aqui, né, encontros religiosos na instituição, no exercício do seu papel como professor, como servidor público, perdão. Bom, primeiro que eu julgo que essa mesa, ela não se enquadra nisso aí, porque essa mesa não é um encontro religioso. Aqui nós estamos num encontro acadêmico e científico. Esse encontro foi aprovado pela Faculdade de História. Os seus integrantes, quem integra essa mesa aqui, são profissionais qualificados. Nós temos um doutor pela USP, um doutorando em Direito pela UFPA. O tema é de interesse público, o tema não é religioso, o tema é o Estado e a Igreja em tempos de pandemia, e obviamente que nós inserimos a dimensão teológica pelos argumentos muito bem apresentados pelo professor doutor Jonas Cunha. Né, para aqueles que não atentaram, revejam os argumentos do professor, que ele mostra a relevância da dimensão teológica como um exercício acadêmico e científico, como um agente importante no espaço público. Se você vai numa universidade na Inglaterra, lá você vai ter, em vários debates, em várias mesas, você vai encontrar um antropólogo, um sociólogo, um teólogo. Se for na Alemanha, a mesma coisa. Se for nos Estados Unidos, a mesma coisa. O problema é que no Brasil, dada a influência na academia brasileira da laicidade francesa, se tem um certo estranhamento quando a dimensão teológica ela vem para o espaço público. Mas ela vem como um contributo e a própria Constituição lhe confere um contributo para o bem público que a Constituição lhe confere. Sobre o ex-diretor, eu desconheço a ação do MP, entretanto, o que nós estamos nesse momento, o que nós estamos fazendo nesse momento está longe de ser um encontro religioso pelos argumentos apresentados. Nesse momento, estou na condição de servidor público,
promovendo a atividade acadêmica, vinculado a projeto de pesquisa, aprovado e financiado por instâncias superiores, como a PROEX. Então, convicto, julgo que essa é uma atividade acadêmica. Se os colegas quiserem complementar, fiquem à vontade. Gostaria, sim. Posso? Liberos. Pode sim, João. Eu creio que a resolução de 4 de setembro de 2016, com relação ao Instituto sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Teologia, define muito bem isso, né? Define, portanto, que esse exercício da perspectiva da reflexão teológica faz parte da academia. Tanto é que o MEC estabeleceu aqui diretrizes específicas para isso. E como eu considerei, um dos pontos qual é? Qual seria exatamente o propósito, qual seria a finalidade? E olhe que o texto, ainda aqui colocado pelo governo, portanto, aqui, e não foge à perspectiva de que é algo que nós devemos levar em consideração, o texto diz que o propósito, fundamentado no artigo 205 da Constituição Federal, em que se prevê qual o propósito, qual o objetivo da educação, no caso, portanto, do curso de graduação de teologia, é formar pessoas que tenham capacidade de quê? De compreender os conceitos pertinentes ao campo específico do saber teológico, segundo a sua tradição. Segundo a sua tradição, isso lá está estabelecido como orientação do MEC, tá? E estabelecer devidas correlações entre estes e as situações práticas da vida. É o que nós estamos fazendo aqui. Me parece que respaldado aqui por um documento que orienta nesse campo, né? É uma discussão que envolve, portanto, um curso respaldado que tem referência e que é pertinente às expectativas e principalmente de todos aqueles que, mesmo dentro de uma academia, não pode abrir mão, nem tampouco aqui se divorciar das suas convicções e credos, que seria um absurdo. Ok. A próxima pergunta, ela é direcionada... John, pode continuar, John, por favor. Ok. A próxima pergunta, ela é direcionada ao professor Helden. Sim. Como se dá essa liberdade religiosa através dos interesses da Constituição, no recorte atual principalmente? A pergunta ela veio do nosso colega Gabriel. E uma próxima pergunta é a seguinte: as restrições foram inconstitucionais? A pergunta veio do nosso querido Mauro. João, tu poderes repetir a pergunta? Ok. Primeira pergunta. Minha internet falhou Ok. na hora de ouvir. Ok. A pergunta do Gabriel. Como se dá essa liberdade religiosa através dos interesses da Constituição, num recorte atual principalmente? E a próxima pergunta é do Mauro. As restrições foram inconstitucionais? Eu penso que quando ele se refere a restrições, ele está falando sobre o que aconteceu agora no período da pandemia. Ele não colocou aqui, mas creio que seja isso. São os decretos, não é? Sobre as restrições. Assim, tem dois
aspectos que a gente analisa principalmente quando a gente tem uma restrição a direitos fundamentais. Tem um aspecto formal e tem um aspecto de conteúdo. No aspecto formal, né, é uma análise dentro do que eu não vou entrar, mas existe um problema sério aí, que é um problema que a gente vai dizer, um problema em relação à legalidade desses decretos. Mas não é o meu... Assim, o ponto de inconstitucionalidade desses decretos é que esses decretos eles atuam de uma forma excessiva e sem considerar alternativas viáveis para compatibilizar a liberdade religiosa e outros interesses constitucionais, como a saúde pública. Então, existiriam outras alternativas, como a gradação que nós temos a opção de auditório, ou medidas de higiene, e não foram escolhidas essas medidas e nós já tivemos uma restrição total, desconsiderando aquele caráter essencial que nós vimos na minha exposição. Então, esse seria o principal ponto, ou esse seria o fundamento, a meu ver, da inconstitucionalidade dos decretos. Agora, essa é uma análise que é feita caso a caso. A gente não pode fazer uma análise geral, né? Nem todo decreto é inconstitucional, nem toda a lei que criou essa restrição inconstitucional, depende das circunstâncias e necessidade de cada momento e de cada local. Então, isso teria que ser feito uma análise um pouco mais pontual. Ok. Nós temos uma pergunta direcionada ao professor Jonas. Ok? Professor, a pergunta é a seguinte: quais dos últimos governos federais, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, avançou no sentido do laicismo? A pergunta veio do nosso Mauro, querido Mauro. De fato, nós não temos, na história recente, nenhum avanço na questão do laicismo. Nós continuamos, portanto, aqui garantindo a Constituição com a laicidade. O que ocorreu, de fato, aqui, nos últimos anos, foi uma liberdade bem ampla, bem plena, nesse sentido. Nós não temos dos últimos, desde que a Constituição de 88 estabeleceu para cá, nenhuma perspectiva de laicismo aqui sendo implantada, sendo costurada, muito pelo contrário. Houve aqui uma preservação. Ainda que um governo ou outro possa ter feito considerações que atingiram aqui a concepções, a confissões, a credos, mas de forma nenhuma nós podemos afirmar ou reconhecer que houve aqui um empenho, uma luta e um caminho no sentido do laicismo. Eu penso que o termo aqui, laicismo, foi muito bem aqui demarcado pelo professor Ivo, né? E mostrando que a nossa Constituição e as práticas dos nossos governantes têm sido de uma laicidade mesmo. Não sei se o Ivo gostaria de fazer algum acréscimo a isso, mas, na minha percepção, não consigo aqui notar ou identificar ou denunciar que houve esse caminhamento ou esse direcionamento no campo do laicismo, não. Eu queria apenas complementar. Eu também concordo com o professor Jonas, não acredito, não vejo que o governo Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro tenham ostensivamente promovido ações laicistas. Pelo contrário, se a gente pensar que o governo do presidente Lula, que era do PT e que é de esquerda, ele vai estabelecer uma concordata com a Santa Sé em 2010, tratativas que começaram em 2008 se materializou em 2010, né, estabelecendo até mesmo alguns privilégios. Isso só reforça a tradição de laicidade colaborativa do Estado brasileiro, né?
É verdade que durante a pandemia nós podemos ter, são casos para se estudar, né? São casos de estudo, são cases. Nós temos que analisar caso a caso essas manifestações de autoritarismos indevidos, né? E a minha leitura é que isso se deu por não considerar a religião como essencial. Então, ao não se considerar a religião como essencial, quando um padre saía da sua casa para transmitir uma missa online numa cidade que tinha estabelecido o lockdown, isso significa dizer que ele estava cometendo um crime, porque ele estava se deslocando da sua casa para a sua paróquia e o seu serviço não era essencial, por conseguinte, ele estava cometendo um crime. Quer dizer, o que motivou alguns prefeitos e governadores a não considerarem a religião como essencial? Isso é uma pergunta interessante, mas são estudos de caso. Poderia ter alguma motivação além do bem comum, além da proteção da população, para que não houvesse uma ampliação da epidemia? Bom, são questões que a gente pode investigar no futuro. Era isso. Ok, essas são as perguntas que eu recebi do nosso querido Mauro, que está organizando aqui as perguntas. E eu passo a palavra agora para os professores, já que nós estamos finalizando a nossa live, se eles quiserem fazer alguma consideração final, para que a gente possa concluir. Bom, eu comecei, poderia ser de trás para frente agora, só que o professor Jonas, eu acho que teve alguma dificuldade, deve ter saído da live. Algum problema? Professor Helder, você pode fazer as suas considerações finais? Professor Helder? Sim. Agradecer, né, o convite. E assim, oi. O Mauro está me alertando aqui que faltou, eu acho que passou em branco a pergunta 3. O Mauro está me alertando aqui. Eu posso repetir a pergunta? Qual foi a pergunta? É porque a minha internet filando, então é possível que eu não tenha ouvido. Ok. A pergunta, ela veio do Gabriel. Como se dá essa liberdade religiosa através dos interesses da Constituição no recorte atual, principalmente? Assim, dentro da Constituição, porque só o meu ponto como a Constituição vê a liberdade religiosa, seria esse o ponto da questão? Eu acho que ele quer dizer o seguinte: como se dá a liberdade religiosa no atual cenário que nós estamos vivendo? Nesse momento que nós estamos vivendo, eu interpreto assim a pergunta. Assim, tanto a Constituição quanto as normas internacionais, a gente usa aqui de forma complementar para compreender, tanto a Constituição quanto alguns documentos internacionais básicos, como, por exemplo, a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, eles preveem situações que são situações atípicas ou regimes jurídicos de emergência, né? A nossa Constituição prevê só dois que são mais graves e que não foram decretados, que é o estado de defesa e o estado de sítio. Como na nossa Constituição só existem esses dois regimes excepcionais e eles não foram previstos, não foram decretados pelo presidente, então a gente tem que trabalhar com as exceções mais ordinárias que a Constituição autoriza. Nesse caso, né, a gente teria uma situação de interesse público em razão da saúde pública. Eu não diria que a liberdade religiosa ela deixou de ser preservada nesse cenário atual. O que eu diria é que, na maioria dos nossos municípios e estados, nós tivemos restrições à liberdade de culto, né, quanto uma derivação da liberdade religiosa, excessivas.
Então, eu diria assim, nós hoje ainda vivemos em grande parte do país um cenário, em alguma medida, inconstitucional em relação ao exercício da liberdade de culto. Outros aspectos da liberdade religiosa ainda são assegurados. Consciência, objeção de consciência, aqueles núcleos que eu falei em relação à crença, mas a liberdade de culto, no cenário atual, né, eu diria que ela foi, em grande medida, prejudicada de forma incondicional por uma atuação excessiva do Estado. Ok. Eu gostaria de ressaltar o seguinte para as pessoas que estão assistindo nossa live. Eu não estou tendo contato com os comentários no Facebook, então, caso eu não contemple alguma pergunta, eu não estou tendo contato, porque são muitos comentários e nós estamos selecionando apenas as perguntas, tá bom? Eu não estou tendo contato direto. Dada essa explicação, passo a palavra agora para as considerações finais dos nossos professores. Professor Elden, pode começar, depois o Jonas e eu finalizo. Ok. Fazer o inverso agora. Ou então é o professor Jonas, né? Muito bem, então eu posso então fazer minhas considerações finais, depois passo para o Elden. Eu quero agradecer ao convite, o privilégio de poder participar. Quero agradecer ao professor Ivo, especialmente aqui, por nos juntar nesse momento. Agradecer aqui à Universidade Federal do Pará por estar promovendo uma discussão tão relevante, na medida em que você considera que a perspectiva histórica, jurídica e teológica sobre um recorte tão fundamental da nossa vida é algo que vai contribuir para todos que estão participando, ouvindo, para refletir e pensar. Não é apenas um exercício intelectual, é, acima de tudo, uma reflexão mental, uma reflexão espiritual e, acima de tudo, considerações relevantes, porque, como o próprio documento do MEC estabeleceu, nós temos essa variedade multidimensional para considerar o real, né? Muito obrigado. Espero poder ter, de fato, aqui feito as considerações devidas. Há um campo muito grande para se discutir sobre isso, muito mais aqui interessante na perspectiva de que cada um possa estar fazendo a sua própria reflexão. Boa noite. Elden. Queria também agradecer ao convite do professor Ivo e o debate promovido pela Faculdade de História. Um ponto que a gente ressaltou aqui, e eu acho que talvez seria o ponto principal de todo esse debate, é que toda e qualquer pessoa, ela necessariamente depende dessa liberdade religiosa para que ela tenha que chama de vida boa, né? Que ela tenha uma vida boa ou uma vida digna de ser vivida, né? E é importante que o Estado respeite isso. É fundamental, na verdade, que se o Estado ele tem interesse em que os seus cidadãos tenham uma vida boa dentro de si, com os seus membros, que ele respeite essa liberdade de crença e essa liberdade de culto. Principalmente, né, que ele saiba como compatibilizar esse interesse pelo bem comum com essa garantia desse bem individual. Obrigado, professor Ivo, pela oportunidade. Espero que a gente tenha bons frutos desse período de debate. Ok. Em primeiro lugar, eu gostaria de fato, agradecer ao professor Jonas Cunha, professor Elden Borges, Johnny Tavares, a própria Faculdade de História,
promover esse evento. O objetivo dessa live aqui, desta mesa, é também uma forma de um posicionamento nosso sobre essa relação contemporânea, né, atual, na pandemia. Nós não entendemos que esteja havendo uma perseguição religiosa generalizada, nós não entendemos que o Estado brasileiro, mesmo os estados mesmo, o governo federal, os estados e as prefeituras, estejam deliberadamente perseguindo as igrejas e as religiões de um modo geral. Nós não compactuamos dessa visão, e entendemos que a igreja, tem uma pergunta de um aluno, que a igreja pode contribuir, em primeiro lugar, cooperando com o Estado, no sentido de acatar, né, as normas, aquelas que estão chanceladas por leis, e contribuir para o bem público, né? Respeitando as lotações dos seus templos, obedecendo às orientações, né, do uso de máscara. Então, isso é um contributo que a religião, como promotora do bem público, pode dar para a sociedade. E eu entendo que as igrejas, procedendo desta maneira, elas estarão testemunhando perante a sociedade o seu contributo. Gostaria também de fazer um apelo aqui para que mesas como essa aqui se repitam na Universidade Brasileira. Eu faço um apelo para que se respeite a pluralidade de opiniões, sejam opiniões políticas, opiniões religiosas, dentro da universidade. A universidade é isso, é um universo que respeita a pluralidade. E o meu apelo é que essa pluralidade seja respeitada. E, de fato, a universidade seja plural, né, nas suas perspectivas políticas, religiosas, culturais, sociais. Então, essa mesa contribuiu para isso, para trazer pluralidade de opiniões dentro da Universidade Brasileira, e, nomeadamente, a Universidade Federal do Pará. Muito obrigado pela presença e audiência de todos. Ficamos muito felizes com todos os comentários e achamos que, como instituição e como mesa, demos um contributo para essa realidade presente. Muito obrigado por tudo e a todos. Eu gostaria de agradecer aos professores, professor Ivo, professor Elden Borges, professor Jonas Cunha. Eu não tive contato com os comentários, mas creio eu que tiveram muitos comentários, muitas perguntas, mas devido ao tempo não é possível contemplar todos. E já aproveito também para agradecer o nosso colega Mário Cardoso, que nos ajudou nesse sentido de organizar as perguntas. Agradecer também ao nosso amigo David Guimarães, que cuida das questões técnicas da live. Agradecer à Faculdade de História, a professora Rose, a todos os profissionais dessa faculdade. E agradecer você que chegou ao final dessa live, que assistiu toda a live. Um grande abraço. Foi um prazer estar aqui juntamente com esse grupo de professores. Boa noite. Boa noite.